pensando por que agora aparece pela primeira vez, escrito com o artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, um projeto de lei que modifica a carreira dos docentes do terceiro grau das universidades federais. No segundo semestre do ano passado, houve todo um rebuliço que apontava para mudança da dedicação exclusiva. Quem acompanhou mais o debate aí lembra disso. O MEC, o Ministério do Planejamento, faziam movimentos e anunciavam, inclusive, na mesa, que haveria uma abertura da dedicação exclusiva. Que na interpretação do movimento foi que, na verdade, se faria a ruptura da dedicação exclusiva enquanto regime de trabalho. Mais próximo ao final do ano, veio o anúncio informal de que o governo recuava da modificação da dedicação exclusiva. Nós chegamos em junho e o Ministério do Planejamento chama uma reunião às vésperas do CONAD para dizer, olha, vai ter projeto de lei de carreira. Não vamos mostrar para vocês, mas ficaram umas pendências aí na questão das relações, eles dizem, da nossa política de gestão de pessoas. Ficaram pendências na nossa política de gestão de pessoas do governo federal. E nós vamos juntar essas pendências num projeto de lei e vamos mandar para o Congresso Nacional. Voltamos do CONAD para Brasília e fizemos logo uma carta à Casa Civil e ao Ministro do Planejamento, o ministro Paulo Bernardo, dando conta que não é possível, né? Carreira docente tem tudo a ver com o projeto de universidade que vai se construir. E jamais pode ser pensado algo desse tipo sem discutir com os próprios docentes que fazem a universidade. Até porque existe autonomia universitária. E existem anos de acúmulo a respeito de discussão da carreira docente. Isso não pode ser desconsiderado. Relacionado com isso ou não, 3 dias depois de recebida a carta, recebemos resposta lá da Casa Civil, fomos convidados para uma reunião com o próprio ministro Paulo Bernardo. E só diziam, vai ser uma reunião com algumas entidades. Nessa reunião, já passado o tal dia 2, acho que foi dia 5 ou 6, o ministro Paulo Bernardo diz, olha, as entidades que estão aqui por quê? Porque eram as entidades que teriam de alguma forma presença no projeto de lei, aquele que a gente falou que ia mandar, e nós chamamos vocês para dizer que não vai ter mais projeto de lei. Começaram a falar, os assessores começaram a falar na reunião, numa possibilidade de uma janela legislativa em novembro, depois das eleições, mediante 3 condições, desde que não tenha repercussão financeira, desde que tenha acordo com a categoria e desde que tenha acordo com o novo governo eleito, podemos pensar numa janela legislativa em novembro. Vocês vejam bem as 3 condições. Isso um pouco para atenuar aquelas lideranças dos servidores públicos que são mais próximas do governo e que começaram a dizer, estão nos enrolando, então vão chegaram a usar algo tipo assim, a nossa base vai pensar que o governo estava nos cozinhando em água morna, coisa desse tipo. Passados mais 5 ou 6 dias, recebemos um convite para uma reunião da área de educação superior, estavam convidados o ANDES e o PROIFES, com a Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, para a discussão, então, a parcela do PL, que tinha a ver com a carreira dos docentes de terceiro grau. Eu vou concentrar um pouco no próprio PL. O que aconteceu é que a reunião ocorreu, o secretário de Recursos Humanos, de novo, deu uma sinalização do que estavam pensando, ele foi contestado. Desde o início ele disse, vamos abrir uma exceção, não é o nosso hábito, porque nós queremos discutir só conceitos, não queremos discutir texto, o texto nós é que fazemos, mas como houve toda aquela discussão com o ministro e tal, nós vamos abrir uma exceção e vamos, ao final da reunião de hoje, entregar para vocês a minuta do projeto de lei que a gente estava pensando em relação à carreira de vocês. Bom, na reunião algumas coisas ficaram claras, assim. Primeiro, que eles tratam com a ideia de uma modificação de paradigma na carreira do docente de terceiro grau. Eles querem se ver livres
do paradigma do Púlcrice, que mesmo que não esteja em operação, está lá escrito, é o que nos rege até hoje, que diz lá que as universidades têm autonomia para a gestão da sua questão de vida pessoal, que o trabalho docente se faz no âmbito da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, que a isonomia se dará pelo exercício de remuneração igual para quem tem cargo e titulação igual. Isso tudo está no Púlcrice e está valendo até hoje. E eles sinalizam claramente que eles querem varrer isso, esse tipo de conceito. E aí quando ele apresenta dizendo, não, mas nós vamos propor, na verdade, a criação de uma nova classe em cima, classe professor sênior, e vamos criar 2 gratificações. E ainda não sabemos muito bem como é que nós vamos preencher tudo isso, porque isso não pode ter repercussão financeira. Então nós estamos pensando num jeito de que isso repercuta no tempo, né? E que não repercuta nos aposentados. Disse, não sei se vocês sabem, mas a categoria docente hoje, a nível federal, é uma das maiores, tem uma grande repercussão financeira, já é mais aposentado do que da ativa, então nós temos que tomar determinados cuidados, até porque agora com essa história da questão ética, com o novo governo, não podemos deixar dívida para outro governo, etc. Bom, nós logo, mas não é possível isso, a Constituição ainda fala que tem isonomia, tem paridade, etc. Mesmo para o pessoal contratado antes de 2003, é certo que se garante a isonomia na aposentadoria. Aí teve uma hora que ele disse, olha, isonomia é uma tese muito bonita no âmbito da justiça, assim, do conceito de justiça. Mas vocês têm que se dar conta que a sociedade brasileira não está suportando mais isso, porque é o déficit da Previdência, porque não sei o que, porque não sei o que lá. E nós estamos trabalhando, na verdade, da equiparação, no limite de equiparação, no limite da aposentadoria do serviço público, se vai se equiparar com as condições da aposentadoria no regime geral. É isso que a sociedade quer. Nós contestamos, ele disse, não, ele tem que parar com outra coisa. Tem que parar com essa ideia de que quem aposentou continua na carreira. Quem aposentou, aposentou. A carreira é para quem está desenvolvendo seu trabalho. Até porque o fundamento com que nós, governo, está trabalhando a relação de gestão de pessoas é, sim, de reforçar a parcela da remuneração que é paga mediante a demonstração de desempenho. E quem está aposentado não tem como demonstrar desempenho. Isso indica, eu estou tocando aqui nesses detalhes, procurando usar as palavras que foram utilizadas, para vocês verem que realmente o que se apresenta é a perspectiva de sair de um paradigma e colocar em outro.